O Word é o editor de texto mais conhecido que existe e eu usei ele por muitos anos até que eu percebi o quanto que ele estava atrapalhando o meu processo de reflexão e escrita. Mas isso ficou claro para mim quando eu encontrei as alternativas mais recentes que eu vou te apresentar nesse vídeo, fáceis de começar a usar e muitas delas gratuitas. Todo mundo que trabalha com texto sabe que escrever é uma atividade muito difícil, mas ela fica ainda mais difícil com esses processadores tradicionais de texto, e eu não estou falando aqui só do Word, né, gente? Eu estou falando também do Pages para o Mac e da alternativa gratuita que é o LibreOffice, por exemplo. Em primeiro lugar, esses programas trabalham com uma grande quantidade de painéis, botões e opções de formatação que te levam a se preocupar com a aparência final do texto e acabam desviando a sua atenção para o conteúdo do que está sendo escrito. E outro problema é que, apesar das atualizações, esses aplicativos não incorporaram alguns novos recursos que facilitam muito a tarefa de quem escreve. Essa crítica faz muito sentido quando a gente se lembra que o Word é um dos aplicativos mais antigos que existe, com mais de 40 anos de idade, e as atualizações não mudaram a essência do programa. Então, pelo menos no meu caso, ficou claro que eu estava usando o Word por inércia, porque todo mundo usa, e porque eu não conhecia as opções melhores que surgiram recentemente. A solução está numa família de aplicativos que usam um formato de arquivo chamado .md, que é uma abreviatura para Markdown, ou seja, esses aplicativos não usam o formato .doc ou .docx, apesar de exportarem para esse formato. Mais para frente você vai entender por que um formato de arquivo e uma convenção de escrita, que é o Markdown, possibilitam uma interface de trabalho limpa e livre de distrações e oferece também recursos que ajudam no processo de escrita e reflexão. Gente, bem-vindos, eu sou o Vini, eu sou doutor em antropologia e esse canal fala sobre técnicas de aprendizado e criação de ideias para estudantes, pesquisadores e todo mundo que gosta de ler, escrever e desenvolver suas ideias de forma crítica e criativa. A gente vai fazer 6 comparações da experiência de escrita no Word e num outro aplicativo de tomada de notas que não é nem um editor de texto exatamente, mas que eu uso para escrever, para editar texto, que é o Obsidian. Eu vou falar sobre ele muito aqui no canal e é um dos aplicativos que trabalha com Markdown. Em primeiro lugar, a gente pode ver que a forma de visualização do texto no Word imita uma página como se estivesse numa máquina de escrever. Então a gente tem que ir editando o texto e rolando para cima e para baixo para encontrar as passagens que a gente precisa trabalhar. Isso significa que o Word trabalha com um fluxo linear e que se eu quero pegar um trecho aqui e jogar lá para cima, eu tenho que fazer um copiar e colar. É a única forma que eu consigo trabalhar no Word. Esse é um problema que fica mais grave quando a gente está trabalhando com textos muito longos, né? E também, muitas vezes, a gente precisa trabalhar com um roteiro de escrita para orientar a nossa reflexão em diferentes partes do texto. Isso significa que a gente precisa ter 2 arquivos de texto lado a lado. Só que o Word não te dá essa opção. E aí você precisa abrir 2 janelas dessa maneira e ter uma página aberta aqui e outra aqui à esquerda, com todos os problemas, né, de repetição de comandos aqui em cima e perda de espaço nas laterais, porque está sempre mostrando a página como se tivesse impressa. O Obsidian tem mais opções de visualização, além do fluxo linear do texto. A gente consegue transitar rapidamente pelos tópicos e subtópicos do texto, que estão identificados aqui nesse painel à direita, e isso dá muito mais agilidade na navegação, principalmente para textos longos. E para trabalhar com um roteiro de escrita, a gente consegue abrir notas lado a lado. Eu vou arrastar aqui essa nota do roteiro para a esquerda, e aí eu consigo ver a lista dos conteúdos que precisam ter em cada título e subtítulo. Posso também minimizar essa barra lateral direita, e essa é a experiência de escrita que a gente tem no Obsidian. Por isso que eu pensei em chamar a visualização no Word de linear e aqui no Obsidian seria uma visualização assistida, ou seja, ajudada, né, por painéis laterais como esses que vocês estão vendo aqui. Outra comparação da experiência de escrita no Word e no Obsidian começa pelo reconhecimento no Word da quantidade de menus e opções de formatação que a gente tem já desde o começo, já desde quando a gente começa a escrever, o que obriga a gente a começar a pensar na aparência final do texto antes mesmo de terminar a escrita. Isso faz a gente pensar que o Word está focado muito na experiência do leitor e não tanto do escritor. A gente começa a ver como que a preocupação com o leitor começa a se intrometer um pouco na nossa atividade de escrita. E aí eu queria chamar a atenção para a interface limpa e livre de distrações
oferecida pelo Obsidian. Como vocês podem ver aqui, eu não estou vendo nenhum botão, nenhum comando, e daqui a pouquinho a gente vai ver como configurar um negrito, um itálico, um título, um subtítulo e assim por diante. A ideia dos aplicativos baseados no Markdown é que você se preocupe com a aparência final do texto depois de ter escrito. E para enfatizar o que eu estou falando, a gente poderia comparar uma mesa de trabalho organizada e limpa com uma mesa atulhada de papéis, livros e anotações, lápis, borracha grampeador e assim por diante, que é um pouco como eu me sinto hoje quando eu olho para uma interface como a do Word como essa. Também é legal a gente comparar os comandos de edição no Word e no Obsidian. Como a gente sabe, no Word os comandos estão visíveis nesse painel superior e nos menus, só que a configuração deles na página é invisível. E sempre me incomodou aquele momento em que você está em pleno processo de desenvolvimento do seu raciocínio no texto e você começa a digitar e percebe que a formatação de uma linha não é aquela da linha anterior, porque você já apagou tantas vezes e criou parágrafos que às vezes o programa acha que você vai escrever um título e assim por diante. E aí você tem que parar o raciocínio para ir lá e formatar e configurar o texto da maneira como ele vai aparecer para o leitor final. Já no Obsidian e em outros aplicativos que usam Markdown, os comandos de edição de texto estão integrados no próprio texto. E a gente pode ver isso nessa versão alternativa aqui que eu criei do arquivo que a gente está vendo. Esse arquivo mostra que os comandos de edição estão integrados no texto. Eles ficam visíveis. Por exemplo, eu vou criar um outro subtítulo aqui. Jogo da velha, espaço, Loren, Y, dolor e assim por diante. Se eu quiser criar um itálico, eu vou colocar o texto entre asteriscos. Se eu quiser uma nota, eu crio um circunflexo e um colchete e escrevo o que está dentro da nota. Se eu quiser grifar em amarelo ou em outras cores, eu posso usar os sinais duplos de igual. Se eu quiser uma citação em corpo destacado, é uma flechinha espaço. E aqui eu dividi a tela do Obsidian para mostrar como que é o texto com os códigos de formatação, por exemplo, os dois jogos da velhas para um subtítulo, e como que ele aparece no modo de visualização final. Os itens aqui que são tracinho e espaço aparecem na forma de bullet points, né? A nota que estava entre colchetes precedida por um circunflexo aparece aqui com o número 1 e ali embaixo está ela ali. Aqui, esses aqui são os comandos de tarefa para fazer e realizada, que a gente pode ver aqui. Esse aqui é uma citação em corpo destacado. Aqui a gente tem o itálico, o negrito com 2 asteriscos. E o principal, gente, é que além de eliminar toda aquela quantidade de botões da sua frente enquanto você trabalha, os aplicativos que usam Markdown permitem que você edite o texto sem precisar tirar as mãos do teclado. Enquanto que no Word eu preciso parar de digitar, levar o mouse até o menu superior e fazer as escolhas necessárias. É verdade que esses comandos integrados no texto parecem um pouco esquisitos no primeiro momento, mas você não vai precisar memorizar mais do que uma dúzia deles, e pessoalmente eu precisei de poucas horas de trabalho dentro de um aplicativo Markdown para perceber o quão melhor era em relação à minha experiência no Word. E na descrição do vídeo eu anexei uma colinha com os principais atalhos de Markdown caso você queira consultar. E agora, vamos ver como são feitos os comentários nos aplicativos Word e Obsidian. No Word, a gente consegue fazer observações para nós mesmos e para outra pessoa que está trabalhando em conjunto com a gente, através desse painel à direita que se abre aqui e vai mostrando as observações que foram feitas. Ou seja, além de poluir um pouco mais a nossa área de trabalho, o que fica bastante grave com textos muito grandes, cheios de observações, é importante reconhecer que esses comentários eles foram pensados para serem provisórios. Ou seja, depois que a gente corrige o texto, a gente apaga esses comentários ou aprova esses comentários e eles desaparecem. Então, no Word e nos editores de texto tradicionais, os comentários eles são como se fossem andaimes de uma construção e depois que a construção está pronta, a gente retira esses andaimes. Por outro lado, no Obsidian e em outros aplicativos que usam o Markdown, os comentários funcionam de uma forma totalmente diferente. Em primeiro lugar, a gente consegue inserir eles no corpo do texto. No caso do Obsidian, a gente usa o código 2%, mas isso pode variar de um aplicativo para outro. O importante é que esses comentários inseridos no corpo do texto não aparecem na exportação final, mas sim para o escritor. Esses comentários eles podem ser usados de modo provisório, como acontece no Word, mas como eles não aparecem na escrita final, eles também podem ser usados como lembretes e como informações que a gente pode querer desenvolver no futuro, né? Porque é muito comum que a gente revisite os textos, revise esses textos, faça diferentes versões.
às vezes para um congresso ou um artigo, ou às vezes um artigo dá um outro artigo. E a gente pode então guardar a memória do processo de trabalho na forma de comentários permanentes. Isso significa que nos aplicativos de Markdown, os comentários não funcionam simplesmente como andaimes, mas também como uma espécie de projeto, ou seja, se você constrói uma casa, você tem um projeto ao qual você pode retornar para entender onde está passando o cano, onde é que está o pilar e assim por diante. Quero dizer que apesar dos comentários estarem inseridos de uma forma tão básica no meio do texto, eles são muito mais úteis do que no Word. E eles não precisam estar em vermelho assim como eu deixei, tá, gente? Se vocês estão achando que ele chama muita atenção. E agora vamos comparar os formatos de arquivo .docx e Markdown. À direita, a gente está vendo o código XML, que é uma das partes do arquivo docx que contém o mesmo texto que eu escrevi em Markdown à esquerda. Então vocês podem ver como é uma linguagem de computação complexa. E o Markdown que a gente está vendo à esquerda é a própria linguagem, o próprio código de formatação do arquivo. Para contextualizar essa discussão, vale a pena dar uma olhada na história de criação do formato Markdown por John Gruber em 2004. Eu estou deixando um link na descrição do vídeo aqui. Mas a ideia principal dele era criar um conjunto de convenções que fosse fácil de ser identificado não só pelos escritores e os leitores, mas também pelos aplicativos de edição de texto. E aí a ideia é que esse formato de arquivo .md pudesse ser lido por inúmeros outros programas, como de fato acontece. E hoje em dia as convenções de Markdown podem até ser usadas com uma certa limitação em apps como, por exemplo, o WhatsApp, o Reddit, o Discord, o Slack e outros. Em contraste com essa difusão da linguagem Markdown, nós temos os arquivos .docx, .pages e .odt, esse último do aplicativo LibreOffice, que são formatos proprietários, né? São formatos monopolizados por uma empresa que tenta ganhar hegemonia no mercado, o que muitas vezes causa aquelas guerras de arquivos, né? Então você está trabalhando com ODT, mas você precisa gravar em .docx, ou vice-versa. Além do que, são arquivos pesados, né? Que, como vocês viram, tem um código complexo para resolver o mesmo problema que o arquivo Markdown aqui da esquerda está fazendo. E então chega o momento final de cuidar da formatação final do seu texto, o que nos aplicativos de edição de texto tradicionais, como o Word e outros, é um processo automático, porque você foi obrigado a pensar na formatação ao longo de todo o processo de escrita. Você já gastou bastante energia para resolver esse problema. Nos aplicativos que usam o Markdown, a exportação e a aparência final estão numa etapa separada, onde você vai trabalhar com templates ou configurações que vão uniformizar para todo o seu arquivo as margens, a aparência do título, do texto, o negrito e assim por diante. Isso pode ser feito de formas bem sofisticadas no Obsidian e a gente não vai ter tempo de tratar delas aqui. Mas o plugin de exportação de PDFs no Obsidian já é bastante satisfatório, como vocês podem ver. E eu vou me limitar a indicar aqui esse outro aplicativo, que é o IA Writer, ou IA Writer, que não tem a ver com inteligência artificial e que também é um outro editor de Markdown. Como vocês podem ver aqui no painel à esquerda, a gente tem o texto em Markdown e à direita a aparência final do texto. E ele permite cuidar da aparência do texto de uma forma bem simples, escolhendo as opções de templates. Por exemplo, esse aqui está o moderno, a gente pode ir para o clássico, pode ir para um formato mais acadêmico, e pode também criar um template próprio. Diferentemente do Obsidian, que é gratuito, o IA Writer custa $50 para Mac e $30 para Windows, mas considerando as vantagens do Markdown, eu acho que é um preço bastante razoável para pagar. Mas quais são os casos em que a exportação por Markdown não vai te ajudar? Por exemplo, quando você precisa configurar o texto de forma não uniforme, né? Quer dizer, cada texto tem pedaços com formatações diferentes. Por exemplo, quando você está trabalhando com uma pessoa que quer usar o DocX, né? Quer revisar o texto da forma tradicional, ou quando você quer opções de formatação mais complexas, por exemplo, texto em 2 colunas, tabelas mais elaboradas, né? E mais opções de inserção das imagens na página. Apesar que Markdown também aceita a inserção de imagens, tabelas e essas coisas todas, mas com opções básicas. E aí é muito simples, basta você exportar o arquivo MD no formato DocX e abrir ele num editor de texto convencional. Muitas funcionalidades do Markdown não vão caber nesse vídeo, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que vocês talvez já tenham pensado, que é a possibilidade de escrever um comentário e inserir um link
para um outro arquivo de texto nesse arquivo que a gente está trabalhando. E é construindo essa rede interna de referências que o seu processo de trabalho pode ficar também bem mais fácil. Só que aí eu vou sugerir que você assista esse outro vídeo que está no alto da sua tela, onde eu explico muito melhor como trabalhar com o Obsidian e como construir uma rede de conhecimento pessoal na qual o seu texto vai estar integrado. Gente, obrigado por terem assistido até aqui. Eu queria perguntar o que vocês acharam dessa análise, se vocês têm algumas outras sugestões ou ideias para pensar como que a gente pode escrever melhor com esses aplicativos. Eu poderia ter falado muitas outras coisas sobre esses novos editores de texto, mas eu vou deixar para outras oportunidades. Enquanto isso, eu queria convidar vocês para colocar toda essa teoria que a gente viu agora em prática.